Então, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero pedir desculpas pelo meu pequeno atraso, mas nós tivemos a reunião do Grupo Parlamentar do PS e demorou um bocadinho, e então, pronto, foi assim um almoço de 10 minutos para tentar não me atrasar muito aqui. Senhor Presidente, nós temos hoje na sala o nosso Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, que também vai aqui ver os trabalhos que se vão desenvolver. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao peticionário, ao primeiro subscritor da petição, o Sr. Ricardo, agradecer-lhe a vinda aqui à Casa da Democracia e, de seguida, vamos dar início aos trabalhos. Nós temos 10 minutos para que possa explicar e explanar os seus argumentos relativamente à petição apresentada, e depois cada grupo parlamentar terá 2 minutos também para fazer as intervenções e fazer as questões que tiverem e que acharem pertinentes. Portanto, eu passo desde já ao início dos trabalhos, dando a palavra ao Sr. Ricardo. Faça favor. Muito obrigada. Creio que já me conseguem ouvir, todos bem? Sim. Eu é que agradeço desde já a oportunidade de estar aqui na Casa da Democracia, estimados membros desta Comissão. Agradeço desde já então a oportunidade de me endereçar a todos vós, na qualidade de representante de mais de 1.200 peticionários. O que nos traz aqui hoje tem que ver com as atividades de mineração do Concelho de Tábua. Trata-se de um tema crítico e que está a gerar preocupação em todos os tabuenses e habitantes desta região. Recentemente, a empresa Minas da Sobreda submeteu um pedido de direitos de pesquisa e prospecção numa área de 22 km², uma área denominada de Val de Gaios, e que corresponde a cerca de 11% do município de Tábua. Este pedido incide diretamente nas freguesias de Midões, Póvoa de Midões, Candosa, Vila Nova de Oliveirinha e Covas. Mas mais do que a incidência em termos de organização administrativa, o que realmente importa aqui é as características em termos daquilo que é o ecossistema onde este pedido de prospecção incide. Trata-se, portanto, de um ecossistema rico em beleza natural, com uma grande biodiversidade, composto por cursos de água, entre os quais o Rio Mondego, o único rio a nascer e a desaguar em Portugal, e o Rio de Cavalos. É esta a base de suporte e manutenção da fauna e flora características desta região. O pedido aqui em causa, um pedido de pesquisa e prospecção de depósitos minerais, implica avultados riscos para as populações locais, causando certamente danos irreversíveis. As consequências ambientais e demográficas, resultado das operações, como sendo perfurações, utilização de explosivos, desmatamento de florestas e contaminação de cursos de água, através de depósito de metais pesados e substâncias químicas, são tremendamente negativas. A população do Concelho de Tábua é, no geral, uma população envelhecida, e as implicações em termos de saúde, é especialmente grave neste contexto. A exploração mineira liberta poluentes nocivos no ar, colocando em risco a saúde das comunidades próximas, a emissão de pequenas partículas, dióxido de enxofre e outras substâncias perigosas pode levar a problemas respiratórios, doenças cardiovasculares e outros problemas graves de saúde. Isto pode ser mesmo consultado através de um estudo da Universidade de Coimbra, do professor Anselmo Gonçalves, onde detalha as características e as implicações da exploração de minério. É importante destacar que Tábua apresenta ainda assim 377 hectares de uma zona considerada uma zona especial de conservação. Isto mesmo pode ser consultado no PDM da Câmara Municipal de Tábua, no relatório de conformidade da Rede Natura 2000. Como é do conhecimento geral e presente nesse mesmo relatório, Tábua é bastante vulnerável à temática dos incêndios,
como infelizmente se verificou em 2017 e como nesta semana estamos a verificar, infelizmente, com a morte de 3 bombeiros, precisamente numa das freguesias no qual incide este pedido de pesquisa e prospecção. Pela própria empresa Minas da Sobreda, e é um relatório que pode ser verificado através do portal Participa, existe a menção às técnicas que são utilizadas para este tipo de práticas de pesquisa e prospecção, e ainda que numa fase de pesquisa existe a designação de que será utilizada maquinaria, perfurações e eventualmente recursos a explosivos. É, portanto, evidente que se um município já por si só é vulnerável a uma temática de incêndios, não são com práticas deste tipo que este risco irá de todo diminuir, antes pelo contrário. Os trabalhos de pesquisa e prospecção irão criar condições para a contaminação das águas, além deste risco de incêndios, como sendo neste caso o Rio Mondego e o Rio Cavalos. Estes danos levam décadas a ser resolvidos e acarretam, como foi o caso das minas do Mondego Sul, também na região de Tábua, investimentos avultados para a recuperação dos danos causados. Neste caso, estamos a falar de cerca de 4 milhões de euros, que foi um investimento que foi feito para a recuperação das minas do Mondego Sul, porque apresentava 5 poços a céu aberto. Além disto, do ponto de vista económico, na área afeta a este tipo de pesquisa e prospecção, e existem múltiplas explorações agrícolas, sobretudo de pequena dimensão, e que servem de sustento e equilíbrio das finanças de inúmeras famílias. São, portanto, a base de pequenos negócios e da economia local. Numa escala mais ampla, acreditamos ainda assim que este tipo de práticas de exploração de minério irá ter ainda mais implicações negativas ao nível do turismo. Estes 22 km² contêm dezenas de alojamentos locais, posso reforçar, dezenas de alojamentos locais, muitos deles com práticas e turismo de natureza. A própria Câmara Municipal de Tábua tem tirado partido desta mais-valia e tem feito um grande investimento a nível da sua própria marca, que é Tábua, o Encanto das Beiras, tendo trazido resultados bastante positivos, com crescimentos na casa da percentagem em 3 dígitos, em termos de reserva e alojamentos nesta região. O Rio de Cavalos e o Trilho dos Gaios são um ex-libris deste município. O Trilho dos Gaios, através do seu projeto Um Percurso com História, foi um projeto que a Câmara Municipal de Tábua submeteu à Centro 2020 e teve a comparticipação de 85%, e todo este projeto está precisamente contido nestes 22 km² de prospecção que estamos aqui hoje a discutir. Portanto, se por um lado se investe na valorização dos recursos naturais e no turismo da natureza, por outro lado não se pode atirar todo este investimento em saco roto através da eventual aprovação de um projeto de exploração de minério precisamente no mesmo local. Isto é, as duas coisas não podem coabitar no mesmo local. Prospecção de minério e turismo de natureza não coabitam no mesmo local. Todo este processo está, do meu ponto de vista, também a desrespeitar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, concretamente nos artigos 37º, 41º e 42º, no que respeita à afetação e à proteção do ambiente, o direito da população ser ouvida antes de ser tomada uma decisão a seu respeito, ou o artigo que refere o direito de acesso à documentação. Isto porque a população não foi devidamente informada relativamente a esta atividade, não só pelo poder local, como também porque grande parte desta população é uma população idosa, com algum grau de iliteracia e sem sequer acesso à internet ou a possibilidade de utilizarem um correio eletrónico. Por todos estes motivos aqui enumerados, a nossa petição apela ao indeferimento deste pedido de pesquisa e prospecção, garantindo assim um futuro realmente ecológico, sustentável, baseado na economia local e circular, bem como preservando as características demográficas e a relação dos cidadãos desta região com a natureza. Muito obrigada. Obrigado. E, de seguida, vou dar a palavra para os 2 minutos de intervenção ao Sr. Deputado do PSD. Faça favor. Muito
Obrigado, Sra. Coordenadora. Embora não tenha pedido a palavra, mas aproveito a circunstância e cumprimento também aqui o nosso convidado, que é o primeiro peticionário desta petição, que não recolhe o número de assinaturas suficientes para ir a plenário, mas que merece esta análise, esta... Diga? 66 assinaturas. Precisa de 4.000 para ir a plenário, não é assim? Não é? 7.500 agora. Eu, na minha passagem anterior pelo Parlamento, serão precisos 4.000, por isso acho que a dificuldade aumentou para o cidadão, então, ao longo destes anos. Mas, de qualquer forma, isso não inviabiliza a importância da mesma e da reflexão que nos deve suscitar. Eu tinha aqui, antes de ir à questão de fundo, tinha aqui algumas dúvidas que gostaria que me fossem esclarecidas. A informação técnica que eu tenho é que a área já não são 22 km, são 15 e que mesmo desses 15 km quadrados, que há um pedido suplementar da Câmara Municipal no sentido de se reduzir ainda mais e de excluir-se algumas zonas dentro desses 15 km quadrados. Ora, eu não sei se essas duas zonas novas da exclusão que o município está a pedir, se tem alguma forma ligação com aquilo que o senhor acabou de nos explicar e bem, que naquelas 22 km quadrados há um conjunto de investimentos turísticos, há outros investimentos, se o que nós estamos aqui a assistir com estas, enfim, com estas nuances por parte do município, se não é uma tentativa de salvaguardar esse tipo de investimentos, ou se de toda a informação que eu tenho está completamente errada, que também é possível e por isso não veio nenhum mal ao mundo por causa disso. Agora, relativamente à questão de fundo, dizer assim, nós acompanhamos estes processos sempre com muito cuidado, com muita preocupação, porque é sempre muito difícil conciliar as coisas que, por vezes, são muito antagónicas, que é aquilo que é os recursos naturais de um país se devem ou não ser explorados, ou seja, se através do seu acesso, diminuímos a nossa dependência relativamente a fornecedores estrangeiros, porque são coisas que necessitamos sempre, importamos, ou se aproveitamos aquilo que temos e de alguma forma criar valor para exportar e também daí tirar. E em simultâneo, o tal antagonismo que está normalmente sempre associado a isto quando falamos da exploração de recursos naturais, que é a preservação do espaço natural em si, quer dizer, todos aqueles bens essenciais que muito bem identificou aqui, que merecem e devem ser tidos em conta, porque no fim do dia o país que precisa e ambiciona alavancar o seu desenvolvimento através da utilização dos seus recursos, não se pode esquecer que onde os recursos estão existem pessoas, vivem pessoas e que devem ser, digamos, consideradas em todo este processo. E por isso, para terminar, o tempo é curto, é assim, nós estamos a acompanhar o assunto. Acho que no âmbito da gestão da petição cabe a ser, agora falta-me a senhora relatora, de liderar o processo de questionar. Acho que era importante questionar, de facto, o município mais sobre o que é que tem vindo a fazer e o próprio Governo relativamente a isto, porque, termino mesmo com isto, não cabe à Assembleia da República decidir sim ou não a prospeção. Cabe-nos sim acompanhar e influenciar o processo politicamente ao longo do percurso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passarei de seguida a palavra ao Sr. Deputado do Chega, que, tanto quanto me foi dito, é o Deputado António Pinto Pereira, certo? Muito obrigada. Senhora Presidente em exercício, senhores deputados, caros peticionários, estimadas e estimados cidadãos do Concelho de Tábua, assim como todos aqueles que nos acompanham pela RTV. Não posso começar esta intervenção sem antes expressar a minha profunda solidariedade para com todos os habitantes de Tábua e das áreas vizinhas que nos últimos dias, tal como outras regiões do país, têm sido severamente atingidos pelos incêndios devastadores que assolam o nosso território. E deixo uma palavra muito especial aos bombeiros da Corporação de Vila Nova de Oliveirinha pela perda de 3 importantes e corajosas vidas. Como deputado eleito pelo Círculo de Coimbra, sinto uma responsabilidade acrescida em assegurar que as vossas vozes sejam ouvidas e que o sofrimento que atravessam tanto pelas chamas que destroem a nossa terra como pela ameaça iminente da mineração não seja em vão. É nesse contexto que hoje estamos aqui reunidos. A vossa petição, a vossa mobilização é mais do que legítima. É um grito de socorro de quem vê a sua terra ameaçada, não só pelo fogo, mas por projetos que, sob a capa de promessas económicas, podem trazer danos irreversíveis ao ambiente, à saúde pública e à vida cotidiana de todos os que aqui residem. Se puder continuar. Faça favor, Sr. Obrigado. Deputado. Muito obrigada. A proposta de exploração de quartzo e feldespato, apresentada pela empresa Minas de Cassiterite de Sobreda S.A., abrange uma área considerável deste concelho, como disse o Sr. Peticionário, com 22 km², nada mais, nada menos do que 11% da área total de Tábua. Estamos a falar de um impacto brutal
numa região que depende fortemente do turismo, da agricultura e do património natural. As consequências para a flora e a fauna, para as águas que atravessam estas terras e para as pessoas que aqui vivem são inquestionavelmente graves. Perante isto, levanta-se uma questão que muitos têm colocado. Quem verdadeiramente beneficia com este projeto? Porque as comunidades locais, essas claramente não serão as beneficiadas. Pelo contrário, perderão qualidade de vida, perderão turistas, perderão o sustento agrícola, perderão a sua paz. Mas alguém ganhará. Alguém está a ver nesta terra uma oportunidade de negócio, de lucro, sem que isso se reflita no bem-estar da população. As dúvidas sobre o processo são muitas e legítimas. Que interesses económicos estão de facto por trás desta exploração? Há transparência suficiente sobre quem são os verdadeiros promotores e beneficiários deste projeto económico? Porque é que um território como Tábua, com uma riqueza natural tão frágil, é escolhido para uma atividade que se sabe tão destrutiva? Que estudos foram feitos sobre o impacto ambiental e sobre as reais consequências para a saúde pública desta população? Será que todos os dados foram devidamente apresentados às populações? E aqui não posso deixar de mencionar uma questão que me inquieta particularmente e que nos últimos dias tanto tem sido levantada. Será coincidência que tantos destes incêndios que assolam o país tenham lavrado precisamente em áreas onde sabemos existirem vários projetos de mineração? Não pretendo ser alarmista nem sugerir que há uma ligação direta, mas são perguntas que, enquanto representantes dos cidadãos, temos o dever e a obrigação de fazer. Quem está a lucrar com o despovoamento e a destruição destas terras? São questões difíceis, mas que merecem ser colocadas com toda a seriedade. Além disso, devemos recordar que, conforme a petição foi apresentada, tão bem refere, o direito ao ambiente sustentável e saudável está consagrado na nossa Constituição da República Portuguesa. O Estado tem a obrigação de proteger as suas populações, de garantir que as decisões tomadas em matéria de desenvolvimento económico não prejudicam o equilíbrio ecológico, nem a saúde, nem o bem-estar das comunidades. Permitam-me também lançar algumas questões concretas que gostaria que fossem consideradas. Em primeiro lugar, que garantias existem de que os impactos ambientais serão efetivamente mitigados? Existem relatórios independentes sobre as medidas que estão a ser planeadas? Em segundo, que papel desempenha o Estado na fiscalização e regulação deste tipo de projetos? Estão a ser asseguradas todas as salvaguardas para proteger a população de Tábua? Em terceiro, existe uma avaliação rigorosa sobre as alternativas sustentáveis a esta exploração mineira que poderiam ser promovidas para o desenvolvimento económico da região? Quarto, como é que as autoridades locais e nacionais pretendem equilibrar os interesses económicos de curto prazo com os impactos de longo prazo para a população e o ambiente? O que está em jogo aqui não é apenas a preservação de paisagens, de ecossistemas ou de uma economia local assente na agricultura e no turismo. O que está verdadeiramente em causa é o futuro de uma comunidade, de uma terra que não pode ser sacrificada em nome de interesses económicos opacos. Deixo-vos com a certeza de que continuaremos a lutar, lado a lado, para garantir que as vozes de Tábua não sejam silenciadas, que os interesses locais prevaleçam e que o futuro da vossa terra seja decidido com transparência, justiça e responsabilidade. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Só dizer que ultrapassou 2 minutos. Mas pronto. De seguida, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Deputado Fabiano Figueiredo, por favor. Não é? Que vai intervir. Boa tarde, Sra. Presidente de Exercício. Cumprimentar o Ricardo Godinho pela sua apresentação, pelo mérito da iniciativa e através também da sua pessoa, as restantes 1.199 pessoas que a subscreveram. Começar por anunciar que nós iremos ter uma iniciativa sobre esta matéria. A reflexão que nos traz é semelhante à reflexão de muitos outros representantes de populações locais que vêm de um momento para o outro, os seus territórios, regra geral, sempre no interior do país, assolados por explorações mineiras ou por prospecções, como tão bem caracterizou, de utilidade muito duvidosa. Sendo certo que no imediato se pode extrair mais-valia de uma prospecção mineira, a reflexão que nós devemos fazer e a que nos obriga a qualidade de legislador e de legisladora esse é o modelo económico que nós queremos no nosso país. Ou seja, se nós não tirarmos nenhuma ilação crítica da história do extrativismo no nosso próprio país e o que é que sobrou dos territórios depois da exploração intensiva de minérios e de recursos naturais que foram arrancados da terra e o que é que sobrou.
como tão bem caracterizou, concelhos como Tábua conseguiram fazer dos seus recursos naturais um fator de desenvolvimento local através de uma simbiose entre a agricultura de subsistência, a agricultura de pequena propriedade, o turismo da natureza, atraindo outras pessoas, à população autóctone, associados a outros tipos de emprego que querem estar no interior do país, usufruir do meio ambiente, de um ritmo de vida diferente das grandes cidades. E a grande interrogação que se deve fazer é se o país quer investir no quadro do combate às alterações climáticas, numa transição energética eficaz, e como é que olha nesse quadro para os seus recursos naturais, e é essa a reflexão para a qual o convido a fazer. Ou seja, a longo prazo, e pensando estrategicamente para a economia portuguesa, ganhamos mais em potenciar os nossos recursos naturais, garantindo que eles são sustentáveis e que os deixamos para as próximas gerações, ou se enchemos o interior do país de minas, como disse, em alguns casos podem ser mitigadas, noutras não podem. E se no final o saldo ambiental, económico e social não é muito pior do que aquele de que se tivesse apostado noutra via de desenvolvimento, e é esse o nosso entendimento. O país deve potenciar os seus recursos naturais, eles devem fazer parte de uma estratégia a longo prazo da transição climática, da transição verde, criando uma nova geração de empregos e abandonando os modelos extrativistas, como esse que está previsto para o Concelho de Tábua, sendo certo que os minérios que é suposto serem extraídos, em muitos países já têm sido desenvolvidas alternativas, e é para aí que o país deve apostar. Ou seja, como é que modernizamos a indústria vidreira e cerâmica sem depender do extrativismo, porque, como se sabe, os meios são finitos. Como é que nós preparamos uma economia do futuro que não depende da destruição do meio ambiente e de meios que são finitos? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passarei a palavra novamente ao Sr. Peticionário, ao primeiro peticionário, o Sr. Ricardo, para responder. PS fala a seguir. Não, peço desculpa, sim. Eu não sabia, peço desculpa. Peço desculpa ao Sr. Deputado do Partido Socialista, mas não me tinha sido dada a indicação de que queria ser alguma consideração acerca disto. Não, portanto, passo já a palavra, sim. Não, genericamente, antes de mais cumprimentar o peticionário por ter vindo ao Parlamento trazer estas preocupações dos peticionários e também da população de Tábua. Mais uma vez, manifestar a nossa solidariedade pelo sucedido com os incêndios que assolaram o território. E dizer-vos que também, para nós, é um gosto ver a participação ativa dos cidadãos nestes processos e, portanto, congratular-nos porque a nossa sociedade demonstra essa preocupação de também olhar para os problemas e expor os problemas aos decisores, neste caso aos decisores políticos. Conforme foi aqui dito, nós temos que ouvir, temos pouca margem neste momento de manobra, porque há um conjunto de legislação que tem que ser cumprida e que deve ser cumprida. E, portanto, mas, de uma maneira geral, este equilíbrio é sempre um equilíbrio difícil entre aquilo que deve ser o aproveitamento dos nossos recursos e a compatibilização com as diferentes utilizações, com os diferentes usos e com as diferentes visões sobre o território. Mas para nós é muito importante auscultar a opinião das pessoas para que, dentro daquilo que for as nossas competências, podermos ajustar tudo aquilo que tenha a ver com a legislação que permita estes equilíbrios, que sejam equilíbrios mais sensatos e mais corretos. Portanto, eu genericamente não avançaríamos muito mais e agradecer uma vez mais a vossa vinda ao Parlamento para nos expor essa vossa preocupação. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, passar a palavra ao Sr. Primeiro Peticionário, o Ricardo, para, caso queira responder a algumas questões, tem 10 minutos para o fazer. Muito obrigada. Sim, num cômputo geral, quero apenas fazer alguns comentários às observações dos senhores deputados e também, eventualmente, acrescentar algumas palavras àquilo que já foi a minha primeira declaração e aquilo que está presente na própria petição. No que respeita ao volume de pessoas que assinaram a petição, realmente não consegue ter uma dimensão maior, é verdade, mas também estamos a falar de uma
de um município com cerca de 3.500, 4.000 habitantes. Portanto, se calhar em termos de percentagem, até será muito mais significativa do que grande parte das petições que são aqui presentes à Assembleia. No que respeita à dimensão do território de pesquisa e prospecção, os 15 km² não tenho noção que tenha sido agora a dimensão do pedido de prospecção. Acredito que seja apenas a dimensão mais correta, tendo em conta algumas exclusões que foram feitas, nomeadamente existe uma plantação de kiwis que foi excluída deste pedido de pesquisa e prospecção. Ao longo deste tal trilho dos Gaios, aquele que eu designei como sendo um ex-libris deste município, existe também uma ressalva que é feita de alguns metros ao longo desse trilho para cada um dos lados. Portanto, se calhar esses tais 15 km² será com base nessa influência das várias pessoas que se pronunciaram sobre os vários organismos que incluíram aqui alguns tipos de exclusões. No que respeita a quem lucra com em termos económicos, quem lucra com este tipo de pesquisa e prospecção, uma coisa é certa: o município de Tábua e as pessoas locais certamente não serão. Nós estamos até inclusive a falar de que, se tiveram a oportunidade de consultar os documentos também da própria empresa Minas de Sobreda, estamos a falar de uma hipotética criação de emprego e de postos de trabalho, quando, na realidade, esse mesmo relatório designa um investimento de 30 mil euros a 3 anos. Eu sei que os salários não são significativamente altos em Portugal, mas a 3 anos, com um investimento de 30 mil euros, criação de postos de trabalho, parece-me que existe aqui uma incoerência que é totalmente abismal. Do ponto de vista do modelo económico que está aqui em causa, certamente não é este o modelo estratégico e o modelo económico que é ambicionado para as populações locais. Ou seja, se por um lado se está a investir no turismo da natureza, não creio que seja através de uma extração de minério que as coisas possam coabitar, como referi há pouco. E, além disso, também desafio até para debate aqui uma questão que pode ser até pertinente. Será que, se de alguma maneira o início da extração nesta mesma localidade já tivesse acontecido e se já tivesse em operação no terreno, será que estas entidades que financiam a evolução e a transição verde, nomeadamente com os fundos do Centro 2020, será que ainda assim teriam interesse em financiar o Trilho dos Gaios? Porque é um investimento avultado numa região em que vai trazer, de alguma maneira, esta marca, o Trilho dos Gaios, um percurso com história. Se de alguma maneira fosse um projeto que estivesse a incidir num local onde já existisse uma extração minéria, certamente que, em termos de avaliação do projeto, não iriam olhar para este projeto da mesma forma e com a mesma mais-valia do que aquilo que acontece neste momento. Ou seja, estamos a falar de um percurso que está a serpentear um rio, que permitiu um crescer em termos de taxas de ocupações dos alojamentos locais, e se as coisas ocorressem de uma forma contrária cronologicamente, certamente não seria possível dessa forma. Não tenho propriamente mais nada a acrescentar, além daquilo que são os impactos negativos, só referir sumariamente que saúdo que, na generalidade, todas as pessoas e todos os organismos apresentam condicionantes, apresentam reticências em relação àquilo que é uma potencial pesquisa e prospecção, mas infelizmente as populações e as comunidades locais ficam de pés e mãos atados, porque, na realidade, se toda a gente introduz condicionantes, toda a gente se apresenta como contrária e vê com mais
vê este tipo de pesquisas com algumas reticências. Por outro lado, parece que não há nada a fazer e que as coisas avançam da mesma forma. Ou seja, somos todos contra, mas na realidade as coisas avançam numa direção contrária àquilo que nós todos, não só os peticionários, mas também com base nos depoimentos aqui dos vários deputados, tudo aquilo que nós manifestamos é uma forte oposição a este tipo de práticas, mas na realidade o resultado para as comunidades locais é que parece que não há nada a fazer e, contrariamente àquilo que é a intenção de todos, as coisas avançam nesse sentido. Muito obrigada. Mais uma vez quero agradecer a sua vinda a esta comissão. Também dizer que tomei boas notas de todas as preocupações e os anseios que aqui nos trouxe. Dizer que, enquanto deputada e relatora do Partido Socialista desta petição, que o Partido Socialista tem tido uma grande preocupação em termos das questões ambientais. Também dizer que é imprescindível que realmente seja assegurada uma grande transparência nos procedimentos administrativos, no que respeita aos depósitos minerais e que se obedeça, acima de tudo, aos rigorosos princípios da sustentabilidade ambiental. E depois, por fim, terminar dizendo que a presente petição seguirá os seus trâmites e, portanto, será feito um parecer e será apresentada e apreciada na Comissão de Ambiente e Energia. E é tudo. Muito obrigada.